Para você que está chegando aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui para tentar esclarecer, tirar todas as suas dúvidas de segunda a sábado. Porém, todos os dias, todos os domingos, a gente está aqui no canal de notícias, sempre que possível, trazendo uma live. Foi assim no domingo retrasado, foi assim no domingo passado e, se Deus quiser, agora no próximo domingo a gente vai estar aqui também tirando as dúvidas de vocês. E se você, meu amigo ou minha amiga, tiver com dúvida urgente e quiser que a gente faça uma live para tirar suas dúvidas sobre algum assunto importante, como essas duas últimas que a gente fez, aí uma ontem à noite, dia 14 de julho, sobre o Bolsa Família. O pessoal pediu, a gente foi lá e fez uma matéria importante sobre o pagamento do Bolsa Família referente ao auxílio emergencial. Se você quiser que a gente faça uma live, tire as dúvidas de vocês de forma de emergência, é só comentar aí no vídeo, a gente está sempre que possível fazendo isso. Hoje nós também estamos aqui para falar sobre uma outra live que a gente fez sobre tirar as dúvidas do pessoal aí que teve o pagamento do depósito do FGTS adiado, que já deveria ocorrer, mas a Caixa fez aí, teve um pequeno atraso por conta de alguns dados que precisavam ser aí inseridos, então a gente fez uma live que o pessoal pediu. Para não deixar o pessoal na mão, hoje nós estamos aqui atendendo outro pedido, referente ao pessoal que vai passar por uma perícia médica do INSS. Então a gente vai trazer para você aqui todas as informações sobre como funciona a perícia médica do INSS. Então, a gente vai utilizar essa matéria aqui do Jornal Contábil, que foi publicada no dia 14, para ilustrar as situações e também acrescentar algumas coisas importantes que muita gente deveria saber, mas não sabe. Então preste atenção na matéria, que a gente vai estar aqui também dando essa moral e esclarecendo alguns pontos para vocês. Preste atenção aí. A perícia do INSS é uma das etapas mais importantes para que você possa garantir o seu direito a receber pelo menos um salário, um benefício, enquanto você está doente e precisa aí se cuidar. A maioria dos segurados sempre buscam o auxílio de advogados especialistas em direito previdenciário para maiores esclarecimentos. Por isso, ter todas as informações hoje oferece para você uma tranquilidade junto ao seu processo, correto? Hoje vamos aqui, nesse caso, falar sobre as perícias médicas. Você sabe como funciona uma perícia médica no INSS ou como ela deveria funcionar? Bom, se você não sabe, todo segurado tem direito a receber aí um benefício do governo federal se ele se enquadrar referente nos critérios. Referente à perícia médica, você aí sabe que precisa ter 12 contribuições, tem que pagar direitinho. No caso aí de quem sofreu um acidente de trabalho, em alguns casos aí não precisa do tempo de carência. Então você aí precisa desses pontos para que conheça um pouco mais dos seus direitos. Para todo segurado ter direito a determinados benefícios do INSS, primeiramente é necessário que ele passe por uma perícia médica. Nessa perícia, o médico do INSS vai te analisar, vai saber qual é o estado de saúde que você está passando no momento, se você tem alguma deficiência, até quando essa deficiência pode impedir você de trabalhar. Se for um caso que vai demorar bastante, que você aí não vai ter condições de retornar mais aos trabalhos, em alguns casos é pedido aposentadoria por invalidez, mas isso é assunto para uma outra situação. Sendo assim, o perito pode atestar a sua capacidade ou incapacidade para trabalhar. Nesse caso aí, geralmente, quando a pessoa está doente, existe a incapacidade laborativa. É esse o termo utilizado pelo INSS. Importante frisar que a perícia constatada, no caso a doença ou o acidente em si, porém, busca comprovar se a atual situação que você está passando
nesse caso de saúde, se encaixa em algumas das situações mais procuradas. Primeiro, relacionada à pessoa quando ele vai entrar com pedido de auxílio-doença, tem que ter, aí no caso, uma incapacidade parcial, temporária ou permanente. Ela pode se agravar em decorrência da continuidade da sua atividade profissional, compromete as suas funções normais, demonstrando que possa continuar as suas tarefas. Ele não deve fazê-lo, por isso colocaria em risco a sua vida e a de terceiros. Então é assim, quando você pega um laudo médico, ele tem que estar bem detalhado, tem que estar bem explicadinho para que o médico confira através do CID se você realmente tem, com as explicações, condições de trabalhar ou não, ou até quando essa situação pode impedir você ao retorno dos trabalhos, se é que nesse caso você vai poder voltar a trabalhar. Quando devo fazer a perícia médica? Bom, primeiro você vai ter que fazer o requerimento, depois do requerimento tem a convocação do INSS para você, nesse caso aí, prorrogar ou interromper o teu pagamento. Tem situações aí relacionadas a pente fino, geralmente desses pente finos do INSS tem aí uma convocação que é feita por carta, aí a pessoa tem que levar os laudos, a documentação todinha para comprovar que ela está doente. Existem 3 principais benefícios que requerem perícia. Um é o auxílio-doença, que é quando você está incapacitado laborativamente para trabalhar. O outro é o auxílio-acidente, quando você sofre um acidente no seu indo para trabalhar ou retornando do trabalho ou durante o trabalho, ou se aquela atividade que você, no caso, faz pode causar aí a chamada doença ocupacional. Isso se enquadra no auxílio acidente. E tem a aposentadoria por invalidez, que é quando você não tem mais condições nenhuma de retornar ao trabalho, ok? Existe também o benefício chamado LOAS, que pode ser solicitado para idosos e portadores de deficiência, comprovando a situação de vulnerabilidade. Esse benefício de caráter assistencial deve ser analisado primeiramente pelo serviço social, que você nesse caso vai pedir uma ajuda assistente social, e depois de passar pela assistente social, você vai passar pela perícia médica do INSS. É importante que você sempre tenha os laudos atualizados a cada 3 meses, se você for fazer a perícia no INSS. Se for na Justiça, você pode ter um laudo atualizado a cada 6 meses, ok? Relacionado ao auxílio-doença, o trabalhador passa por alguma incapacidade produtiva total, porém temporária, originária de problemas de saúde. Esse benefício será concedido ao trabalhador após passar pela perícia que constatou a incapacidade e a limitação para trabalhar. É importante lembrar que, nesse caso, seu afastamento tem que ser superior a 15 dias. Além disso, a empresa onde trabalha é quem arca, nesse caso, deve arcar com o pagamento desses dias trabalhado até você dar entrada na perícia. No máximo 15 dias que seu patrão paga. Relacionado ao auxílio acidente, esse benefício é um caráter indenizatório, que visa compensar você que sofreu alguma redução na sua capacidade laboral. Exemplo, uma amputação de um dedo. Se você pegou e ficou doente por conta de um assalto, você está trabalhando numa empresa, foi assaltado e aí você teve sequelas por conta desse assalto. Pode acontecer de você ter ficado com a doença psicológica. Uma das doenças psicológicas que eles sempre colocam é síndrome do pânico. Então, esse caso aí, você precisa ficar atento para que você consiga se enquadrar no auxílio acidente. Relacionado à aposentadoria por invalidez, nessa categoria é para trabalhadores que não podem mais trabalhar decorrente de problemas de saúde ou pelo agravamento deles. Ela também requer a avaliação de peritos do INSS. Em ambos os casos, o perito do INSS vai avaliar as condições físicas ou mentais suas para exercer ou não as suas atividades laborais. Sendo assim, ele fará testes clínicos e vai observar também outros exames e documentos anteriores atuais que comprovem os danos à saúde. É sempre bom você guardar todos os seus laudos médicos e sempre tirar xerox quando for passar
por uma perícia médica do INSS. E com a volta das agências, que ninguém sabe quando vai ocorrer, talvez em agosto, é sempre bom atualizar, tirar xerox, tudo direitinho, 2 cópias, 3 cópias, para você, quando for passar pela perícia, se precisar recorrer à parte de recursos do INSS ou à justiça, você tenha como ter provas para poder entrar com um processo. Ok? Vamos lá. Como agendar uma perícia médica no INSS? Você pode fazer o procedimento pela central telefônica 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 às 22 horas, ou fazer pelo site meuinss.gov.br ou pelos aplicativos, ok? Se for da forma presencial, você vai agendar a perícia médica e vai até a agência passar pelo médico, mas isso você só vai poder fazer quando as agências voltarem a trabalhar. Quais são os documentos e exames exigidos pelos médicos para que você possa levar na hora da perícia? Ok? Vale lembrar que essa perícia está sendo em função para comprovar sua incapacidade laborativa temporária, permanente, decorrente da doença ou do acidente. Dessa forma, deve ser levados documentos e exames atualizados que comprovem incapacidade laborativa, tais como documentos pessoais. Você leva sua identidade, seu RG, carteira de trabalho. Se tiver carteira de habilitação, leva também. Quando você for passar pela perícia médica, leva o atestado médico devidamente preenchidos relativos às doenças incapacitantes. Exames laboratoriais e clínicos relativos à sua doença. Atestado de saúde ocupacional emitido pelo seu médico do trabalho. Carta da empresa empregadora que confirme o último dia de trabalho, todas as suas receitas e comprovantes de tratamento. Ou seja, a xerox no caso de todos os seus laudos médicos, raio-x se você sofreu acidente, prontuário se você ficou internado, ou até mesmo aqueles prontuários que você tem quando vai fazendo a sua consulta todos os meses com o médico. Pede uma cópia daquele prontuário, o teu médico vai sempre liberar para você sem problema algum. Observação: a documentação tem que ser de acordo com a tua qualidade de segurado, senão o INSS pode alegar a doença pré-existente. Então você tem que provar que você ficou doente depois que começou a trabalhar. Além disso, é importante levar documentos pessoais de identificação para que o atendimento possa ser realizado normalmente. Como consultar o resultado da perícia? Você vai ter que acessar o site do INSS ou você vai ter que fazer o procedimento pelo aplicativo. Você vai pesquisar na parte perícia no site, depois você vai ter lá e o resultado da tua perícia. Quanto tempo demora para sair o benefício após a perícia? Os benefícios podem começar a ser pagos de 30 a 90 dias depois da perícia médica. Esse tempo altera em função de diversos fatores. Portanto, é importante que você fique de olho na data da realização da tua perícia. Em seguida, na tua conta bancária para acompanhar as liberações de valores. Para concluir, a perícia médica é uma etapa obrigatória na concessão e prorrogação de alguns benefícios do INSS, como auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadorias por invalidez, que serão concedidas ou não. Nesse caso, vai depender da perícia médica, do médico que vai atender e da tua documentação. Outra coisa bastante importante: quando você for passar na perícia médica, só fale o necessário, só responda para o médico o que for perguntado, ok? Outra situação: sempre leve com você todos os seus remédios, para que o médico veja que você está tomando medicamento, não só a receita. Preste atenção nessa situação, porque muita gente às vezes leva a receita e o médico, na dúvida, pergunta se você está tomando e quer ver se você está com a caixa ou não. Sempre é bom não deixar na reta. E outra coisa: quando você tiver o seu benefício negado pelo INSS, não se desespere. Primeira coisa que você tem que fazer é um recurso junto ao INSS. Você pega o laudo, tira uma cópia e faz o recurso. Se o INSS te negar, você pega mais um laudo de outro médico
médico diferente, especialista no seu problema de saúde, na tua doença, junta com o laudo médico que você já tem, procura a Defensoria Pública ou, no caso, um advogado especialista em direito previdenciário e entre com o processo na justiça. Mas só faça isso depois que você passar pelo recurso do INSS. Deu entrada, demorou mais de 60 dias, o INSS não respondeu, aí você pode entrar com o processo na justiça alegando que você tentou o recurso e não obteve a resposta. Pega a numeração do protocolo quando você fizer o requerimento de recurso e aí, nesse caso, bota toda a documentação na mão do advogado especialista em direito previdenciário, ok? Gostou da matéria? Quer mais? Se inscreve no canal, clica no sininho e deixa um comentário no vídeo. A gente vai estar sempre aqui falando sobre seus direitos e sempre que você precisar, pede aí que a gente faz uma live aqui, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal de notícias. Vem junto!